boa tarde a todos. É um gosto ter-vos aqui no Building the Future e cabe-me a mim a honra de começar este conjunto de conversas sobre saúde. E cabe-me também a honra de apresentar a nossa primeira participação, que é da doutora Sara Cerdas, e eu vou recorrer aqui a algumas notas para apresentar o seu extenso currículo. Sara Cerdas é uma jovem deputada no Parlamento Europeu, que foi eleita em 2019, é mestra em Medicina pela Universidade de Lisboa, com pós-graduação em Medicina do Viajante pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Saúde Pública pela Universidade de Umeå, na Suécia, e é doutoranda em Ciências da Saúde Pública pela Universidade de Estocolmo. No Parlamento Europeu foi vencedora de Prémio de Eurodeputados do Ano, logo assim que chegou, e pertence às comissões do Ambiente, Saúde Pública, Segurança Alimentar e à Comissão Especial sobre a Pandemia de Covid-19 e à Comissão de Transportes e Turismo. Junta-se a nós a partir do seu gabinete em Bruxelas, no Parlamento Europeu, e é uma honra enorme tê-la aqui connosco a partilhar o trabalho que faz hoje em nome de todos nós no Parlamento Europeu e falar-nos também um bocadinho daquilo que é a visão da União Europeia para a saúde e sobre a nova regulamento de proteção de dados específico para a saúde. Bem-vinda, doutora Sara, é uma honra. Obrigada, doutora Sandra, pela muito gentil apresentação. Olá a todos, é com muito gosto que me junto a vós desde Bruxelas e desde já agradecer o convite e parabenizar-vos pela organização de uma conferência verdadeiramente inspiradora e completa. Eu sou deputada ao Parlamento Europeu desde 2019, vou falar-vos um pouco daquilo que temos feito em matérias de políticas de saúde aqui no Parlamento Europeu, mas também aquilo que virá no futuro e que já estamos a trabalhar para tal, e tendo em conta que é o mote desta conferência, o Building the Future. Eu comecei o meu mandato em julho de 2019 e juntamente com outros colegas de vários quadrantes políticos tenho trabalhado em prol de políticas de saúde europeias mais ambiciosas. E eu, quando comecei, a realidade é que havia vezes sem conta que a saúde não era uma política europeia. No entanto, tudo mudou com a pandemia e fizemos valer o que já desde 2019 vinha a defender, que a saúde é, de facto, uma política europeia. Nós sabemos que, de acordo com o artigo 168 dos Tratados de Funcionamento da União Europeia, que é quem, de certa forma, dá as regras para o funcionamento desta grande União, de acordo com este artigo, a prestação de cuidados de saúde é uma competência de cada Estado-membro, como é que cada sistema de saúde se organiza. No entanto, a proteção da saúde pública é uma competência partilhada entre Estados-membros e a União Europeia. E eu gostaria, então, nesta breve sessão, desvendar um pouco e ultrapassando também a euroburocracia destas instituições europeias, de partilhar convosco o que é que tem acontecido em matéria de saúde europeia e qual é que é o futuro. Em primeiro lugar, o cenário é muito diferente do que aquele que encontrei em 2019, porque apesar dos tratados europeus já contemplarem o fortalecimento das instituições europeias no que diz respeito à legislação em saúde pública, em proteção alimentar e mesmo em ambiente, hoje faz-se muito mais e houve uma diferença notória com a pandemia. E aqui, com a pandemia, houve, de certa forma, mais claridade naquele que é o papel que a saúde tem nas nossas vidas e, em particular, nas nossas sociedades. Aqui na União Europeia legislamos e dando alguns exemplos sobre as certificações requeridas para os materiais em contexto hospitalar, a compliance dos registros de saúde dos utentes e dos sistemas operativos dos dispositivos digitais nos hospitais, legislamos sobre fármacos que são administrados e as empresas que os fabricam e até quais os agentes infecciosos que pretendemos vigiar e como é que serão vigiados nas águas residuais das nossas cidades. Isto são vários exemplos, muito poucos, em comparativamente àquilo que trabalhamos, em que legislamos muito daquilo que são os fatores de risco ou fatores protetores da nossa saúde. E eu tenho trabalhado então nesta área em particular de saúde através de 3 comissões parlamentares e gostaria aqui de dar-vos um exemplo de como tudo mudou com a pandemia. Falar-vos aqui de um programa europeu para a saúde 2021-2027, do qual eu fui a negociadora, o EU for Health. Este programa, para termos uma ideia, temos
várias agências europeias, mas 3 instituições chamadas principais: a Comissão Europeia, que é quem propõe legislação, e os co-legisladores, que é o Parlamento Europeu e o Conselho da UE, que tentam atingir uma negociação e atingir um texto comum que possa ser aprovado. E, neste sentido, o Programa Europeu para a Saúde, o EU for Health, tinha inicialmente, antes da pandemia, uma proposta de financiamento de 500 milhões de euros. Durante o início da pandemia, a proposta da Comissão alterou-se para 10 vezes mais, para 9,4 mil milhões de euros. Depois, durante as negociações, conseguimos chegar ao ponto de 5,3 mil milhões de euros de financiamento de 2021 a 2027, graças obviamente a esta percepção da importância que a saúde tem nas nossas vidas. Portanto, neste programa em particular, temos 4 pilares de atuação e consequente financiamento, com vista a melhorar e promover a saúde no cancro e a cooperação internacional, proteger os cidadãos através de mais vigilância e preparação para emergências sanitárias, promover e aumentar o acesso a medicamentos e dispositivos médicos, investindo na nossa autonomia farmacêutica que está tão atual, e por último o fortalecimento dos sistemas de saúde através de infraestruturas digitais e da integração entre sistemas nacionais de saúde. Com a pandemia também reforçamos o regulamento relativo às ameaças transfronteiriças graves em saúde, que também tive a oportunidade de negociar e contempla a criação de planos de prevenção, preparação e resposta, tanto a nível nacional, ou seja, dos 27 Estados-membros que compõem a União Europeia, como também a nível europeu, de forma a fazer face às atuais e futuras ameaças em saúde, a aposta em testes de stress nas nossas instituições, mais formação para os nossos profissionais, mais literacia em saúde e um claro combate à desinformação. Também aquilo que veio um pouco dos trabalhos desenvolvidos durante a pandemia foi o reforço com mais recursos e capacidades para a Agência Europeia do Medicamento e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. E até ao final desta legislatura, e era algo que também gostaria de partilhar convosco, tentaremos aprovar, ou seja, até ao final de julho de 2024, tentaremos negociar e chegar ao final das negociações do regulamento que vai então criar o Espaço Europeu de Dados em Saúde, do qual sou uma das negociadoras e do qual a doutora Sandra já aqui partilhou. Este regulamento é muito importante, pois promoverá mudanças que serão estruturais e significativas nos nossos sistemas de saúde e de certa forma, tem um particular interesse para este evento. Nós temos que, com o envelhecimento da população, com as alterações demográficas, mas também com o aumento do preço da descoberta de novos medicamentos e o aumento desproporcional da despesa em saúde face ao produto interno bruto, sabemos que é fundamental reduzirmos aqui as ineficiências e, neste sentido, em matérias de ineficiências e também despesa em saúde, é estimado que cerca de 20% da despesa em saúde possa ser reduzida na componente digital. E o que este regulamento, de certa forma, visa fazer é que qualquer um de nós, caso precise recorrer a um serviço de saúde, atualmente, imaginemos, vou a um hospital público com uma emergência e uns dias depois vou a uma unidade de saúde privada por outro evento qualquer, a verdade é que nós temos que os registros médicos não estão integrados. Os registros médicos não estão integrados entre si e os médicos não podem consultar os exames complementares de diagnóstico, as notas de alta, o relatório cirúrgico. Isto acontece entre sistemas, entre serviços de saúde, num dado sistema, mas imaginem entre Estados-membros onde nem a língua é partilhada. Nós sabemos que o mercado europeu tem entre 4 a 5 mil sistemas de registros médicos eletrónicos entre o público e o privado, e nós precisamos que estes sejam operacionais. Temos ainda 33 mil empresas de dispositivos médicos e 500 mil dispositivos médicos e precisamos de mais eficiência
e isto não pode ser, não é atingido se não estiverem totalmente integrados digitalmente com os serviços de saúde. Nós também temos, isto são números que são uma estimativa, que em 2021 mais de 100 mil aplicações móveis de bem-estar foram criadas. Como é que podemos almejar um acompanhamento continuado e integrado, e como é que isso é possível se estas aplicações não se traduzirem em informação clínica relevante? Estes exemplos, apenas para dizer, é o paradigma atual, mas tudo está prestes a mudar com a criação deste então Espaço Europeu de Dados em Saúde, que prevê a utilização de dois tipos de dados, o uso primário pelos cidadãos e o uso secundário pelas instituições de ensino, de investigação, pelas empresas, indústria e também pelos decisores políticos para a definição de políticas de saúde com a melhor evidência científica. Em primeiro lugar, e de acordo com os trabalhos que tenho vindo aqui a desenvolver no Parlamento Europeu, estão os cidadãos. E aqui, a partir do momento que este regulamento for aprovado, as empresas terão que responder a normas de interoperabilidade, em termos legais, organizacionais, de semântica, ao nível da codificação e também ao nível técnico. E isto permitirá aos cidadãos o acesso ao seu próprio registro médico eletrónico, que será unipessoal e intransmissível, e este registro será capaz de ser traduzido imediatamente e sem custos para qualquer língua oficial falada na União Europeia. E este, como podem imaginar, este registro pode ser utilizado para garantir a continuidade dos cuidados, seja no público, no privado, no Estado-membro de onde somos naturais, onde residimos, que pode ser diferente de onde somos, onde visitamos, onde trabalhamos. No fundo, de certa forma, em qualquer parte da União Europeia, um roaming aplicado aqui aos nossos registros clínicos. Em particular, para o Parlamento Europeu, o principal objetivo aqui é garantir que as pessoas estão no centro desta política e que caminhamos então para uma verdadeira União Europeia para a saúde. Falando aqui um pouco no potencial do uso dos dados secundários em saúde, com a integração destes dados de saúde através do organismo de governo europeu, o acesso a real-world evidence será então mais alargado e integrado dentro de toda a União Europeia, e aqui temos que os intervenientes terão acesso a dados de mais de 450 milhões de cidadãos do espaço europeu, 27 Estados-membros, e efetivamente daqui a uns anos a realidade é que será mais rápido e fácil e mais custo-efetivo saber a prevalência de determinada patologia ou doença, os resultados clínicos de novos fármacos que estejam em vigilância, o impacto que as políticas têm tido ao nível da saúde pública, ou mesmo até conduzirmos um ensaio clínico para o desenvolvimento de um novo antibiótico. Aqui, como podem imaginar, o desafio é grande do ponto de vista técnico, médico, legal e ético, que é uma grande negociação, mas eu gostaria então aqui de deixar-vos o desafio, que é, e sei que muitos de vós que estão a acompanhar este evento trabalham na área, e tendo sido eu própria eleita para representar-vos, façam chegar a vossa visão para este regulamento a mim e ao meu gabinete, que estamos de momento a trabalhar nesta proposta. Termino então aqui a minha intervenção com a esperança de que estes exemplos do que nos espera sejam uma mensagem de esperança e de mudança para que a ideia sobre as instituições europeias se tenha tornado mais concreta, porque a verdade é que a União Europeia faz todos os dias, e o futuro da União Europeia não é uma utopia que se fala com distância e imaginação. A União Europeia constrói-se no presente e com o contributo de todos. Muito obrigada a todos então por este momento.